Eu peço que a igreja esteja se atentando. Diz assim a palavra do nosso Senhor: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Até aqui, meus irmãos. O que é liberdade? Liberdade é algo que muitos em nossa sociedade, até mesmo no meio dos crentes, não sabem dizer o que é liberdade, o que é que significa. Alguns acreditam que liberdade é algo que o Estado deve garantir a nós. O Estado deve nos dar liberdade e nós devemos ser livres na nossa sociedade. Alguns acreditam que liberdade é nós não estarmos mais restritos ao que nos é imposto pela sociedade. Então a gente vive livre como a gente quer. Outros pensam que liberdade é você criar para si qualquer valor e você vive da maneira como você quiser, sem se importar com as outras pessoas. Isso tudo é mentira. Liberdade não é nada relacionado a isso. Quando nós olhamos para a liberdade com princípios bíblicos, nós vemos que liberdade significa se tornar filho de Deus e servir a Deus. Isso que significa ser livre. Ter liberdade é você ser servo de Deus. É você sair do reino das trevas e ir para o reino do Filho de Deus. Quando você está debaixo da autoridade de Satanás, você não é livre. Mas quando você está debaixo da autoridade do Senhor, você é livre. Isso que é liberdade. Ser filho de Deus e servir a Deus. Há uma música muito interessante chamada O Retorno, de um grupo chamado Canto Verbo. Eles cantam a parábola do filho pródigo. Eu acho muito interessante porque eles narram toda a parábola, mas no final, quando o filho pródigo se encontra com seu pai, eles cantam assim: eu voltei para o meu pai, servindo em sua casa, eu sou livre. Irmãos, é exatamente isso. Quando nós servimos a Deus, é onde nós encontramos liberdade. Liberdade é servir a Deus e não mais a nossa própria carne, não mais a Satanás. Isso que é liberdade. E é para essa liberdade que Cristo nos resgatou. E é essa liberdade que Paulo está falando nesses versículos. Liberdade essa que não está presa a nenhuma crença humana, não está regulamentada pelas leis do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, nada disso. Não, nós somos livres, completamente livres. E na mensagem passada nós vimos do verso 13 ao verso 15 o que é que Deus realizou na cruz de Cristo em nosso favor. Nós vimos que no verso 13, Deus nos vivifica juntamente com Cristo. Ele nos dá vida espiritual e nos dando vida, Ele perdoa todos os nossos pecados. Nós somos vivificados na cruz de Cristo. É dito que no verso 14, Deus removeu o escrito de dívida que era contra nós, o escrito que era prejudicial a nós. Pense no escrito de dívida que você carrega, que está escrito culpado, devedor. Cristo vai lá, pega esse escrito de dívida e arranca. Ele o apaga completamente. Nós temos o nosso pecado totalmente cancelado. Nós somos justificados diante de Deus. E no verso 15 nós vemos Cristo triunfando sobre todos os nossos inimigos. Nós não tememos mais a morte. Perceba que Paulo está mostrando a obra de Cristo. E agora ele começa a falar da heresia da igreja de Colossos. Ele faz um contraste, ele mostra como em Cristo nós temos a liberdade, e ele mostra o falso ensino dos falsos mestres que prometiam uma espiritualidade com Cristo e mais alguma coisa.
Lembre-se, essa heresia não nega a divindade de Cristo, não nega que ele é necessário, mas nega a sua suficiência. Olha, a gente precisa de Cristo, mais alguma coisa. Mais alguma coisa. E após apresentar a obra de Cristo, ele fala a respeito dessa heresia. Lembra que no verso 8, Paulo fala que essa heresia cativa as pessoas, enreda as pessoas, ou seja, ela escraviza. E é essa filosofia, essas vãs sutilezas que Paulo está tratando nesses versículos que nós lemos. Nós vemos que os crentes não podem ser julgados. Os crentes não podem ser julgados porque eles já foram. Nenhum homem pode chegar nos crentes e falar assim: você é culpado, você está vivendo errado, de modo indigno do Senhor. Não pode. Os crentes já foram julgados em Cristo Jesus. E nós veremos, meus irmãos, três coisas que nós temos na liberdade pela fé em Cristo. A liberdade pela fé em Cristo nos dá três coisas. A primeira delas, no verso 16 a 17, é que a liberdade pela fé em Cristo nos livra do legalismo. Nos livra do legalismo. Acompanhe comigo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Perceba que Paulo começa a falar a respeito dessa heresia, e ele diz: ninguém vos julgue. Ele está falando que ninguém pode chegar e acusar os eleitos de Deus. Ninguém pode chegar e falar assim: vocês vivem errado, vocês estão deixando de fazer algo para com Deus. Ninguém pode chegar e julgar o povo de Deus. Por quê? Porque Paulo já falou que eles foram vivificados em Cristo. Já falou que eles tiveram um escrito de dívida cancelado, removido. Cristo o encravou na cruz e ele triunfou sobre todos os inimigos, todos os principados e as potestades. Ninguém pode chegar nos crentes e falar: vocês estão vivendo errado. Por quê? Porque eles estavam olhando para o Antigo Testamento, para as leis cerimoniais. Percebam que quando Paulo vai falar a respeito dessa heresia, ele diz: ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, lua nova, dia de festas e sábado. Todas essas coisas estão fazendo referência ao Antigo Testamento. Nós vemos que Paulo está falando a respeito das leis de dieta. Havia algumas comidas que os judeus comiam e outras que eles não comiam. Havia alguns animais impuros que, se eles comessem, eles se tornavam impuros. E havia animais puros que, se eles comessem, eles estariam em obediência a Deus. E nós vemos que no Antigo Testamento a observância dessas leis estava relacionada também a uma separação daqueles que são parte do povo de Deus e as nações pagãs. O povo de Deus observava essas leis cerimoniais. A gente come esses animais e esses não. As outras nações pagãs comem o que elas querem, mas nós obedecemos o nosso Deus. E nós vemos que os falsos mestres querem que o povo de Colossos voltem a essas práticas. É que eles voltem a comer coisas que eles já deveriam ter deixado. Eles falam também a respeito de dia de festa, lua nova, de sábado. Os dias de festas, pelos judeus, eram 3. Eles tinham a festa da Páscoa, dos Pentecostes e também do Tabernáculo. O calendário judaico era um calendário de 28 dias, porque o calendário observava o ciclo lunar. Nós temos o calendário solar, só que eles tinham um calendário lunar. Eles observavam o ciclo da lua e são 28 dias. Mas no primeiro dia da semana, que é o dia do mês, o dia da lua nova, eles tinham uma cerimônia, uma festa religiosa. E o sábado estava relacionado ao dia em que Deus escolheu para que o judeu observasse, a fim de adorar a Deus. Isso para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dia é mudado. Nós observamos o domingo porque é o dia em que nosso Senhor ressurgiu dos mortos. É o dia que Ele enviou o seu Espírito e é derramado sobre a igreja. E veja, os falsos mestres querem que o povo de Colossos voltem a essas práticas, que eles comam essas coisas, observem os dias, porque é muito possível que eles estavam prometendo uma espiritualidade maior. Olha, é Cristo, vocês têm que comer, aderir às leis de dieta. É Cristo, mas vocês têm que observar esse dia. É Cristo, mais essa outra coisa. Tudo isso é mentira.
é preceitos de homens, ainda que seja Deus que tenha dado todas essas leis. Sim, Deus ordenou que eles não comessem animais impuros, Deus ordenou que eles observassem o sábado, sim, mas todas essas coisas caíram em desuso, não valem mais. Por quê? Veja o que Paulo diz no versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja a explicação de Paulo. Ele está falando que toda essa lista ele coloca como sombra e o cumprimento do corpo é Cristo. O argumento é muito fácil de nós entendermos. Imagina que você está esperando uma pessoa, você está esperando, e essa pessoa está chegando, então você vê a sombra dela. Essa pessoa está chegando, você olha para a sombra e pensa, essa pessoa vai chegar. E quando a pessoa chega, você fica apegado à sombra? Você fica olhando para a sombra? Você fica fixa na sombra? Ou você olha o corpo que está diante de você? É isso. O problema é que os falsos mestres estavam se apegando à sombra. O corpo chegou, mas eles ainda estavam na sombra. Esse é o problema. Eles querem retroceder, voltar às antigas práticas. E nós vemos que em Cristo, tudo isso tem o seu cumprimento. Todas essas coisas apontavam para a pessoa de Cristo. E não é necessário mais que nós comamos aquilo que os judeus comiam, ou deixemos de comer aquilo que os judeus deixavam de comer. Nós não podemos. Isso, meus irmãos, é o que nós chamamos de legalismo. Alguém que pega as leis, as regras. O legalista gosta muito de leis, gosta muito de regras. Ele gosta de impor. Sabe? Justiça própria. Eu estou cumprindo a lei. O legalista gosta disso. Gosta porque a lei para ele tem um fim em si mesmo. A lei é só para obedecer. Acaba aí. Nós, meus irmãos, é diferente. Nós obedecemos a lei em obediência, amor a Deus. O legalista não. O legalista para ele é para merecer a salvação. É salvação por obras. É eu que consigo. Eu que ganho com o meu esforço. É com as minhas mãos. E ele gosta de impor. Você deve fazer isso. Olha, você não está fazendo isso. Você tem que fazer isso. Isso é um aspecto legalista, meus irmãos. Nós não podemos voltar a essas coisas, porque são tradições de homens. Veja, os homens estão querendo voltar às antigas coisas. Elas já caíram em desuso. E por isso, nós não podemos voltar para elas. Nós vemos um tipo de legalismo quando Cristo cura um homem no sábado. E nós vemos que os fariseus ficam abismados. Cristo está curando alguém no sábado. E porque eles eram tão apegados à lei, tão apegados, eles não conseguiam enxergar graça, misericórdia e amor dos atos de Cristo. E então queriam matá-lo. Veja como o legalismo cega as pessoas. Mas sabe qual que é o verdadeiro problema? É quando a gente pensa que o legalismo não está dentro da nossa igreja. Quando a gente pensa que legalismo é só lá fora. Sabe, nos outros crentes que têm alguns usos e costumes estranhos, a gente pensa que é só para eles. Somente eles são legalistas. A gente não. Meus irmãos, esse é o grande problema. Quando a gente consegue olhar o pecado do outro, mas a gente não olha o nosso próprio pecado. Há muitos crentes que pensam que são justos por conta das suas próprias obras. Sabe? Uma conduta correta, não adultero, não minto, eu não matei ninguém até hoje. Sabe? Não tenho pecados escancarados, pecados que talvez alguém possa me desaprovar. Não, a minha conduta é boa, eu tenho uma conduta reta diante das pessoas. Esse é o problema, meus irmãos, nós não temos justiça própria. A justiça que nós temos é de Cristo. Mas o legalista pensa que a justiça dele é suficiente. Não é. Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Isso é uma coisa que o legalista não nasceu. O legalista não nasceu de novo. E ele precisa nascer de novo. Quer ver um exemplo de legalismo dentro da igreja? É quando o crente diz assim: nós não precisamos mais da lei porque estamos debaixo da graça. Ou uma frase que diz assim: as pessoas que guardam a lei são legalistas. Alguns crentes pensam que a gente não precisa de lei e que lei é algo ruim. Já viu um crente falando como é penoso, difícil, duro seguir a lei de Deus? Alguns não falam, mas alguns sentem isso, sentem que é um peso.
cumprir os mandamentos é algo pesado para o legalista, porque é um fardo. O legalista pensa assim: para ele é difícil cumprir a lei de Deus, tudo é penoso, tudo é duro, tudo é trabalhoso. Mas o salmista, Davi, no Salmo 19, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O salmista, no Salmo 119, diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Meu irmão, você pensa assim sobre a lei de Deus? Para você a lei é penosa? É difícil cumprir a lei de Deus? Ou é prazeroso para você? Ou é agradável? Você ama a lei do Senhor, assim como o salmista? Ou para você é pesado, é difícil? Você labuta, sofre. Nós precisamos, meus irmãos, ter um coração assim como o salmista Davi tinha. Um coração que amava a lei do Senhor, que medita nela dia e noite. É claro que há uma luta entre nós, da nossa carne e do Espírito, mas a lei do Senhor é agradável a nós. Nós temos que ter prazer em cumprir a lei de Deus, em não pecar. Mas para o legalista é um fardo. Por isso, meus irmãos, se há alguém entre nós que tem esse coração duro, pensa que é trabalhoso, penoso, deve se converter a Deus, deve pedir perdão, buscar arrependimento, porque a lei do Senhor é boa, é agradável e restaura a nossa alma. Então, a primeira coisa que a liberdade pela fé em Cristo nos livra é do legalismo. A segunda coisa que a liberdade pela fé em Cristo nos livra é do misticismo. Verso 18 e 19 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essa passagem do verso 18, meus irmãos, ninguém se faça árbitro contra vós outros, também pode ser traduzido como ninguém desqualifique vocês, ou também ninguém roube o prêmio de vocês. Os falsos mestres estavam condenando aqueles que não seguiam a religião deles de estar desqualificados. Olha, diante de Deus vocês estão desqualificados. E Paulo está dizendo: olha, ninguém se faça árbitro contra vocês. É o mesmo que dizer: ninguém julgue vocês. Os falsos mestres não podem chegar em vocês e falar: vocês estão faltando com Deus. Não, eles não são árbitros. Eles não podem fazer isso. Não podem fazer isso. Eles provavelmente, meus irmãos, aqueles crentes que não estavam aderindo às leis e preceitos dos falsos mestres, talvez seriam categorizados hoje como crentes de segunda categoria. Nós temos, infelizmente, em algumas denominações, alguns crentes que, se não têm determinados dons, não têm determinadas coisas que são estabelecidas pelos homens, são crentes de segunda categoria. Olha, tem os crentes que são super espiritual. É o crente super espiritual e tem o crente que é medíocre, mais ou menos. Sabe, não tem todos os dons, não faz determinada coisa. Esse é um problema. Porque a Escritura nunca fala a respeito de dois tipos de crentes. Só há um crente, o verdadeiro, Filho de Deus, aquele que crê de todo o seu coração em Cristo Jesus. E esse crente está qualificado para estar diante de Deus e não precisa de mais nada, somente da pessoa de Cristo. Essa heresia pretextava humildade, ou seja, aqueles que falavam que era necessário visões, algumas outras coisas além de Cristo, eles pretextavam humildade, ou seja, eram arrogantes. Paulo usa a palavra enfatuado, que significa inflados do seu orgulho. Eles eram inflados nos seus orgulhos. Pretextavam humildade, pareciam humildes. Olha, você precisa disso aqui. Você pode conseguir mais espiritualidade nisso aqui. Falsa humildade é arrogância, porque estão acrescentando algo à obra de Cristo. A heresia se baseava em visões, que provavelmente fazia com que os falsos mestres se colocassem numa posição superior. Nós temos isso também em muitas denominações hoje. Crentes que recebem revelações. Nós temos muitos apóstolos hoje, todos falsos. Não há apóstolo vivo. É muito provável, irmãos, que eles estavam buscando cultuar anjos. Se vocês perceberam, Paulo fala a respeito disso.
ele diz pretensão de humildade e culto dos anjos. É muito provável que eles estavam cultuando anjos buscando cobertura espiritual ou alguma bênção além do Senhor Jesus. Sabe, queria talvez uma oração forte. É a mesma coisa da gente chegar no pastor e falar: pastor, faz uma oração forte para mim, para que eu fique com a cobertura espiritual. É muito possível que eles estivessem buscando isso dos anjos. Sabe, que as forças malignas não conseguissem tomar conta da vida da pessoa. Ela tem os anjos e Cristo. Olha que coisa boa. A gente tem os anjos e Cristo. Meus irmãos, para nós, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. É por isso que Paulo falou tanto a respeito da obra de Cristo. Ele gastou tanto do capítulo 1 ao capítulo 2 falando de Cristo, que Ele é Deus, o Redentor, é aquele que nós precisamos. E agora ele está atacando diretamente aquela heresia. Nós vemos que ao longo da história da igreja, muitas seitas vieram por conta de falsas revelações de anjos. O mormonismo foi fundado por Joseph Smith em 1830, que alegou ter sido visitado pelo anjo Moroni. Então o mormonismo surgiu aí, com a revelação de um anjo chamado Moroni. O adventismo foi fundado por Ellen White, que relatou ter sido visitado também por anjos, e a sua mensagem foi inspirada por anjos. O islamismo também foi fundado por Maomé, que recebeu relatos do anjo Gabriel. Veja como várias seitas, vários ensinos de Satanás aparecem na história da igreja por conta de revelações de anjos. Por conta de revelações de anjos. A heresia colossense, meus irmãos, não é baseada em Cristo. Veja o que Paulo diz no verso 19: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essa expressão, e não retendo a cabeça, significa que eles não se agarravam a Cristo, que eles não estavam ligados a Cristo. Eles não estavam conectados, ligados a Ele. É por isso que a adoração deles estava totalmente desvirtuada, porque eles estavam buscando outras coisas além de Cristo. Os falsos mestres, meus irmãos, aparentemente cristãos professos, eles estavam muito preocupados com os seres espirituais, com as prescrições do Antigo Testamento, mas estavam deixando o principal, que é o nosso Senhor, e perderam o contato do verdadeiro crescimento. O verdadeiro crescimento na igreja acontece quando nós estamos com Cristo, ligados, estamos em união com Ele. Se buscarmos qualquer outra coisa no mundo, se tentarmos trazer as coisas do mundo para a igreja, sabe, vamos fazer alguns shows para os jovens, vamos tentar inovar um pouco o nosso culto, sabe, fazer umas coisas que a galera, sabe, que o povo do bairro gosta, que o povo da cidade gosta, para atrair mais pessoas, sabe, colocar mais algumas coisas legais, divertidas. Esse é o problema. Esse é o problema. É somente Cristo, do começo ao fim, é somente Cristo. E os falsos mestres estão com esse problema. Sabe, para crescer na igreja, eles querem colocar regras legalistas e muito do misticismo. Muito do misticismo. Outro problema é que o místico é aquele que procura sentir as coisas. O místico gosta disso, de ter experiências, gosta de sentir, de estar em êxtase espiritual. Eu sei que você consegue pensar em muitos casos em que isso acontece no nosso Brasil. Pessoas que se dizem cristãs, mas fazem coisas absurdas durante o culto. Dizem que estão cheias do Espírito Santo, mas fazem coisas que nós pensamos: puxa vida, será isso mesmo? O Espírito Santo agindo na pessoa? E sabe o problema? Assim como o legalismo está presente na igreja, o misticismo também está presente na nossa igreja. Muitos crentes, meus irmãos, procuram sentir Deus o tempo todo. Já viu esse tipo de crente que deseja sentir toda hora? Sabe, eu quero sentir em todo o tempo Deus. Sentir em todo o tempo. O problema é que nessa vida de pecado, a gente não sente Deus o tempo todo. Se você acredita que pode sentir Deus o tempo todo, você está enganado. Infelizmente, meus irmãos, a vida é agridoce. Ela é manchada pelo pecado e tem também as partes boas. Mas a maioria das vezes,
é cansaço, é pecado, é luta. E nesses momentos nós não conseguimos sentir a presença de Deus o tempo todo. Bem que nós queríamos, imagina você poder estar totalmente cheio, sentindo totalmente Deus com você, seria ótimo. Mas por conta do pecado nós não vivemos assim. E o problema é que muitos crentes querem, mas ficam frustrados. Procuram sentir Deus o tempo todo. O nosso coração é enganoso, meus irmãos. Muitas vezes pensamos sentir Deus, mas na verdade é só o nosso coração nos enganando. Um problema de nós pensarmos assim é que quando nós pensamos que não estamos sentindo a Deus, é que nós não estamos em paz com Ele. Não sentir Deus não significa que não estamos em paz com Ele. Se o seu coração não sente Deus, isso não significa que você está contra Ele. Não significa. Quando o seu coração disser alguma coisa, se você não sentir Deus na sua vida, você se apega às Escrituras. Paulo em Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se o seu coração diz uma coisa e as Escrituras outra, você fica com as Escrituras. O seu coração está te enganando. Mesmo que você não sinta Deus, as Escrituras dizem que você está em paz com o Senhor. E se as Escrituras dizem, é porque você está em paz com Deus. Embora você não sinta Deus, embora você esteja pensando que Deus não está com você, se você crê em Cristo em todo o seu coração, você está em paz com Deus. Você está em paz. Outro problema, irmãos, é relacionado ao culto. Algumas pessoas pensam que o culto foi bom porque eu me senti bem. Esse é um grande problema que o misticismo nos afeta. Algumas pessoas pensam que o culto foi bom porque eu me senti bem. A palavra do pastor me fez, aqueceu o meu coração. Ai, eu me senti tão bem. Na hora do louvor eu me arrepiei todo. Talvez a música não tenha um conteúdo bíblico, mas a pessoa se arrepiou. Talvez a música que foi cantada é uma música que canta várias heresias, mas a pessoa se arrepiou. E ela sai do culto dizendo: olha, o culto foi muito bom, porque eu me senti muito bem. Esse é o nosso problema, irmãos. O nosso sentimento não deve regular a nossa vida. O nosso sentimento não deve regular o nosso culto. O que deve regular a nossa vida é a palavra de Deus. O que deve regular o nosso culto é a palavra de Deus. Se você quer saber se o culto foi bom ou não, vá para as Escrituras. Vê se tudo que foi feito no culto foi de modo bíblico, de modo prudente, de modo sábio, de modo a glorificar a Deus. Se sim, foi um ótimo culto. Deus se agradou desse culto. E também o culto não é para nós. O culto não é para nós nos sentirmos bem. Sentir aquele conforto no coração. Não, é um ato de serviço para o nosso Senhor. Então o misticismo, irmãos, está também no nosso meio. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. Quando nós fazemos isso, é porque nós, de uma certa forma, estamos sendo místicos também. Então, de duas coisas que a liberdade pela fé em Cristo nos livra: primeiro, do legalismo; segundo, do misticismo; e em terceiro lugar, do ascetismo. Veja comigo o verso 20 até o verso 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Terceiro aspecto, meus irmãos, dessa heresia da igreja dos Colossos é o ascetismo. O ascetismo nada mais é do que a privação de certas coisas, de certos prazeres, para fazer com que você se torne mais espiritual. Você se priva de determinada coisa para que você seja mais espiritual. Esse é o pensamento daquele que é adepto do ascetismo. E Paulo começa a argumentar contra essas práticas mundanas. Porque veja, Paulo começa o argumento dizendo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês se sujeitam a estas coisas?
que são segundo os ensinamentos dos homens. Vocês já não pertencem mais a esse mundo. Vocês foram transportados para outro reino, para outro mundo. Vocês pertencem à pátria celestial. Vocês não precisam se submeter a coisas aqui da terra, a coisas terrenas. Isso é um problema muito grande, meus irmãos. Nós vemos que aqueles crentes estavam se sujeitando a coisas que não eram necessárias. Veja, Paulo está falando que aquelas ordenanças eram que eles não podiam manusear certas coisas, não podiam provar algumas outras coisas e não podiam tocar em outras coisas. Nós não sabemos exatamente o que eram essas coisas que não podiam tocar, não podiam provar ou manusear, mas nós sabemos que eram doutrinas de homens. Era segundo os ensinamentos de homens. E nós vemos que Paulo mostra que os crentes foram transformados. Essas coisas já não valem mais. Tudo isso teve cumprimento na pessoa de Cristo. Se isso está se referindo ao Antigo Testamento, nada mais vale. Nós estamos em uma nova vida. Por isso não precisamos seguir os ensinamentos do Antigo Testamento, que eram referentes às leis cerimoniais. Voltar a isso, meus irmãos, é um retrocesso. É um retrocesso. O ascetismo, meus irmãos, sempre esteve presente na vida da igreja. Infelizmente, na história da igreja, o ascetismo também sempre esteve presente. Nós vemos que há muitos homens que fizeram votos de pobreza. Sabe, eu vou vender todos os meus bens e viver como um mendigo, pensando que dessa forma, essa pessoa vai se tornar mais espiritual. Veja, isso é ascetismo. A pessoa pensa que deixando todo o seu dinheiro, vivendo como um mendigo, vivendo como um miserável, não tendo nada para comer, ela vai se tornar mais espiritual. Porque é um problema. A Bíblia não fala em momento algum que o pobre é mais espiritual daquele que tem dinheiro ou que tem uma certa condição. Ser pobre não significa ser mais espiritual. Nós vemos também que há muitos que têm um jejum muito rigoroso. Sabe, ficar por muito tempo sem comer, muito tempo mesmo, e chega até o ponto da pessoa ficar doente. Veja, mais um caso de ascetismo. A pessoa não é prudente, não é sábia, e faz jejum pensando que, mortificando o seu corpo, fazendo o seu corpo ficar doente, adoecendo, essa pessoa vai se tornar mais espiritual. Alguns chegam até mesmo a se autoflagelarem. Pegam e começam a se bater. Veja, isso não deixa ninguém mais espiritual. E nós vemos que Paulo dá 3 motivos pelos quais essas coisas não são necessárias. Primeiro, ele diz assim, verso 22, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Meus irmãos, essas práticas são transitórias. Tudo aquilo que os falsos mestres estavam ensinando, vão passar. Sabe, a moda passa, ela muda. Sabe algumas práticas que alguns diziam assim, olha, crente que é crente não faz isso, alguns anos atrás. Mas hoje, parece que mudou. Não é? Quer um exemplo? Crente que é crente não assiste televisão. É um exemplo. Antigamente, alguns diziam assim, mas hoje, normal. O crente assiste televisão. Tem os seus programas. Então, primeiro, essas coisas se destroem, elas são transitórias. Elas passam. Segunda coisa, Paulo diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Essas práticas têm somente aparência de sabedoria. Somente aparência. Não são sábias. Porque elas procedem dos homens. E sabe o problema? Elas são como culto de si mesmos. A pessoa que é ascética, procura mortificar tanto o seu corpo, ela está cultuando a si mesmo. Ela está fazendo tudo isso em prol de si mesmo. Pensando que ela é autossuficiente. Sabe, eu consigo. É porque eu me autoflagelo. É porque eu faço tanto jejum que eu consigo. Eu dou conta. Esse é o problema do ascético. Eles estão buscando exaltar a si mesmo. Os que possuem tais práticas buscam exaltar a si mesmo, também tendo uma falsa humildade. Não são humildes. Eles estão buscando se exaltar, parecer bem aos homens. E a terceira coisa, verso 23, e a última dela, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essas práticas, meus irmãos, não podem vencer o pecado.
Essas práticas não têm poder algum contra a inclinação pecaminosa do homem. Elas não servem absolutamente para nada. Se não são feitas em obediência a Deus, com prudência, sabedoria, debaixo da graça e misericórdia de Deus, não servem para absolutamente nada. É inútil praticá-las. Nós vemos alguns problemas do ascetismo no ministério terreno de Jesus. Lembra quando Jesus vai falar a respeito do jejum para os seus discípulos? E ele diz, olha, quando vocês jejuarem, não se mostrem contristados, tristes, como fazem os hipócritas. Os hipócritas, eles desfiguram os seus rostos, com o fim de serem vistos. Sabe, eles querem mostrar que eles jejuam. Sabe, aparecer aqui na igreja e falar assim, nossa, eu orei tanto na semana passada, olha meus joelhos, como é que estão doendo. E a pessoa vem até mostrando o joelho, né, para mostrar como que ela esteve orando durante a semana, como ela serviu a Deus. E ela quer mostrar para as pessoas, assim como os hipócritas fazem. Mas Jesus diz, olha, quando você jejuar, unge a cabeça, lava o seu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, mas ao teu Pai te vê em secreto. Meus irmãos, essas práticas são feitas para Deus. A gente não faz nada para que os homens nos vejam e nós sejamos exaltados, nós tenhamos uma posição elevada. Não. Tudo isso é feito para Deus. E quer ver mais um problema do ascetismo na nossa igreja? Às vezes a gente pensa, irmãos, que tudo isso aqui é só do lado de fora. Não, tudo isso aqui é para a gente, é para nós. O problema do ascetismo para nós é que às vezes a gente pensa que a prática em si é suficiente para nós, ou que a prática é um fim em si mesmo. Vou dar um exemplo. Muitos crentes leem a Bíblia diariamente e leem como algo para colocar numa lista e dar um título assim. Sabe, eu li, hoje está pago. E o crente pensa que lendo dessa forma vai ser santificado. Olha, hoje eu li 4 capítulos da Bíblia. O de hoje já foi. Agora o de amanhã é amanhã. O de hoje já foi. Veja, aí o crente pensa que assim vai estar mais próximo de Deus. E no final do ano ele chega e diz assim, olha, eu li a Bíblia toda em um ano. Terminei. Ano que vem é 2 vezes. Vou ler 2 vezes a Bíblia. Mas não pede graça, não pede misericórdia a Deus, não pede que Deus ilumine o seu pobre coração, o seu pobre entendimento, para que ele coloque em prática tudo aquilo que ele está aprendendo. Não, é ler por ler, é leitura pela leitura. Veja, isso é um problema do ascetismo, é a prática pela prática, e isso não vale de nada. Se nós lemos a Bíblia dessa forma, não vale de nada. Quer outro exemplo? A oração. Sabe aquela oração mecânica? A oração com as mesmas palavras, repetindo as mesmas coisas, todos os dias, orando da mesma forma, não tendo um coração grato, não tendo um coração contrito por causa do pecado, orando da mesma forma, mesmas palavras, a mesma oração que eu fiz ontem, que eu faço hoje, da mesma forma. Esse é um problema, é oração pela oração. Ninguém é santificado assim. Meus irmãos, nós temos que saber que essas práticas são feitas sob a graça de Deus. Nós temos que, enquanto lemos a palavra, enquanto oramos, reconhecer que nós somos pequenos, reconhecer que nós somos dependentes totalmente de Deus, que nós precisamos que Ele nos abençoe, porque senão essas práticas são somente práticas, elas são um fim em si mesmas, não servem para nada se Deus não nos abençoar por meio delas. Nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Senhor e é Ele o único e suficiente para nós, para nos abençoar enquanto nós estamos fazendo a leitura e orando a Deus. Você tem lido, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus dessa forma? Sabe, de modo mecânico? Nem se atenta para o que está sendo dito, mas lê de forma tão rápida, sabe? Somente passa. Você tem lido assim? Você tem orado sem um coração contrito ou um coração alegre? Você tem orado com um desejo mesmo de ser santificado? Senhor, muda o meu coração. Senhor, me ajuda a ser mais como Cristo. Ou é aquela oração mecânica? Senhor, obrigado por tal coisa, família, isso, aquilo, e acaba aí. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado
Nós somos negligentes, tanto na leitura quanto na palavra. Nós precisamos reconhecer esse nosso pecado, para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, a liberdade que nós temos pela fé em Cristo nos liberta de 3 coisas. Primeiro, do legalismo. Segundo, do misticismo. Terceiro, do ascetismo. Meus irmãos, nós não precisamos de mais nada. É só Cristo para nós, meus irmãos. E nós precisamos estar satisfeitos. O maravilhoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós o temos, é nosso, nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor e Salvador. Nós precisamos nos apegar à suficiência de Cristo. Meus irmãos, nós morremos para esse mundo, morremos. Vocês perceberam a linguagem de Paulo? Nós já estamos assentados com Cristo, nós já ressuscitamos com Ele, nós já estamos com Ele. Claro, ainda estamos aqui. E nesse ainda, precisamos olhar para o nosso coração e perceber que nós temos de fato feito coisas contrárias à palavra de Deus. E nós precisamos reconhecer o nosso pecado e correr urgentemente para Cristo, pedindo perdão. Mas a boa notícia é que nós somos livres, nós temos liberdade. Liberdade porque nós servimos o Deus verdadeiro. Mas caso há alguém entre nós que não crê em Cristo, não depositou todo o seu coração no Senhor Jesus, você não tem essa liberdade. Se você não colocou toda a sua fé no Senhor Jesus, você está escravo do pecado. E se você continua escravo do pecado, você nunca reconhecerá que é miserável e precisa de Cristo. Mas a boa notícia é que se você correr até Cristo, depositar toda a sua fé nele, você será liberto do seu pecado e terá liberdade plena em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia, meus irmãos. Nós estamos livres, temos liberdade, somos servos do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a crer nessas verdades, a rejeitar todo o falso ensino, todo o ensino que procede de homens, da tradição humana, de tudo que as pessoas falam, e que nós nos apeguemos mais à pessoa de Cristo Jesus. Amém.